Olá pessoal, que alegria estar aqui com vocês gravando nosso primeiro conteúdo para a comunidade Nova Aliança. Meu nome é Liliane Roveta, sou esposa, sou mãe, sou filha, sou irmã, mas também sou enfermeira por formação, especializada em gestão de clínicas e hospitais. E há mais de 15 anos eu atuo na Clínica Nova Aliança, que é um centro especializado em dependência química. Aqui nós acolhemos usuários de drogas, tratamos, cuidamos e junto com eles nós recebemos famílias. São pais, irmãos, filhos, parceiros, primos, tios, ou seja, pessoas, famílias, pessoas que convivem com os dependentes químicos dentro da sua casa. E eu confesso que não é algo simples. Eu acredito que você há de concordar comigo. Pensando nisso e olhando a dor de tantas pessoas que chegaram ao longo desses 15 anos sobre os nossos cuidados aqui na Nova Aliança, eu e os meus colegas de trabalho decidimos montar a comunidade Nova Aliança, que é um espaço direcionado para você, familiar, que possui um dependente químico dentro de casa e muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe como agir. Então esse conteúdo é para você. Hoje, nosso primeiro conteúdo vai trabalhar uma temática básica que é primordial acerca da conceituação sobre drogas. Drogas, o que eu preciso saber? Você já pensou que você tem um dependente dentro de casa e muitas vezes você não entende o que está acontecendo com ele? Nós vamos conversar sobre isso hoje no nosso primeiro conteúdo. Está aparecendo na tela para você o nosso primeiro slide. E você já passou para pensar o que é droga? Quais os tipos e como elas se classificam? E você pode me perguntar, Liliane, por que é importante que eu entenda isso? Você precisa compreender que as drogas agem no nosso organismo e elas são classificadas pelo tipo de funcionamento, do efeito dela dentro do nosso corpo. E compreender isso é compreender o seu familiar, é compreender como ele age sobre o efeito das substâncias e também na ausência delas. Esse é o tópico que nós vamos trabalhar hoje no nosso conteúdo. Muitas pessoas me perguntam, Luli, por que trabalhar com dependência química? Por que trazer essa temática? Por que fundar a comunidade Nova Aliança? Porque eu recebo dores e é unânime que todas as pessoas que chegam, a maioria das famílias que chegam aos nossos cuidados, elas compartilham de uma carência de informação. É verdade que existe muito conteúdo sobre drogas na rede social, no Google, nas plataformas de pesquisa, muitas informações, mas o que eu percebo é que elas não estão compiladas e alcance de forma simples as pessoas que precisam entender, que são as pessoas que sofrem isso na prática. Então, nosso objetivo é trazer de forma bem simples conceitos sobre essa temática e que você absorva de forma bem simples esse conteúdo e que na prática isso gere um comportamento mais assertivo, que você consiga compreender o que está acontecendo, como agir e em que momento agir. Então vão ser uma série de conteúdos realmente para você, familiar de dependente químico. O cenário de drogas hoje, ele é devastador. Todos os anos, no mês de junho, é publicado um relatório mundial sobre drogas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. E em 2022 não foi diferente, no mês de junho foi publicado o relatório e traz um dado alarmante. 284 milhões de pessoas no mundo usaram drogas em 2020, entre a idade de 15 a 64 anos. Ou seja, 26% a mais do que há 10 anos atrás. Não sei se você já percebeu, mas antigamente o cenário de drogas não era uma coisa tão real para nós, né? Às vezes a gente ouvia pessoas falar, era algo distante. Mas hoje em dia todo mundo sofre direta ou indiretamente com os efeitos de drogas. Seja dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, seja indiretamente através de um conhecido. É uma realidade que bate a porta. E por isso nós precisamos compreender sobre isso, nós precisamos ter coragem de falar sobre o assunto, um assunto que tem tanta polêmica, tanta divergência, é permeado de várias questões polarizadas de opiniões. Mas nosso objetivo aqui não é entrar no mérito de que é certo e de que é errado. Nosso objetivo aqui é trazer conceitos práticos para que você, familiar de dependente químico, consiga lidar de forma melhor com esse usuário dentro da sua casa, nesse ambiente de dor e de sofrimento. Primeira coisa, o que é droga? Você já parou para pensar sobre isso?
Vou trazer uma concepção bem básica para que a gente compreenda, porque normalmente a gente associa droga a questões de substâncias proibidas. Quando a gente fala droga, a gente pensa em cocaína, em crack, que são as drogas ilícitas. Mas existe um conceito muito maior sobre drogas e a gente precisa compreender. Segundo a Organização Mundial de Saúde, droga, está aparecendo aí na sua tela, é toda e qualquer substância não produzida pelo organismo e que, ao ser ingerida, modifica uma ou mais de suas funções. Luliane, traduz para mim. Ou seja, é qualquer coisa que nós consumimos, seja por forma oral, seja por forma inalada ou intravenosa, ao nós ingerirmos essa substância, ela modifica o nosso padrão normal do comportamento do nosso corpo. É isso que é droga. E ela pode trazer efeitos maléficos ou benéficos. Luliane, efeitos benéficos, como que você me fala que droga traz efeitos benéficos? Sim, as drogas são todas e qualquer substância que traz modificações no nosso corpo. Então você pensa comigo, aquele medicamento que você foi prescrito pelo médico e você toma para tratar uma doença, ela traz uma mudança no seu corpo, benéfica, é algo que você espera. Então os fármacos, os medicamentos também são drogas, mas com efeitos benéficos. Mas existem as drogas com efeitos maléficos dentro do nosso organismo e nós vamos aprender um pouco sobre isso. Antes de mais nada, nós precisamos entender que sobre o aspecto jurídico e legal, as drogas são divididas em dois grupos, drogas lícitas e drogas ilícitas. E o que é isso, Liliane? O que são drogas lícitas? São drogas que podem ser comercializadas, são drogas que podem ser vendidas, né? São drogas que podem ser produzidas dentro do nosso território nacional. Elas podem ou não sofrer algum tipo de restrição. Como assim? Por exemplo, o álcool. O álcool é proibido para a venda e comercialização para menores de 18 anos, mas para menores de 18 anos ela é permitida a comercialização. Então o álcool é uma droga lícita. Outro exemplo é um medicamento que você usa para tratamento de uma ansiedade. Existem drogas, medicamentos que são vendidas sob controle especial, sob respeito especial prescrita pelo médico. E lá na farmácia eles retêm essa receita. Então também são drogas, são medicamentos que são comercializados aqui. Então são drogas lícitas. E as drogas ilícitas? São aquelas drogas que elas não podem ser produzidas ou comercializadas sem autorização. E que é as drogas que a gente conhece como droga, pelos seus efeitos maléficos, que é um exemplo a maconha, a cocaína, o crack. Então existem esses dois grupos de drogas dentro do contexto. É importante que a gente entenda que os dois tipos são drogas e produzem efeitos, risco ao nosso organismo da mesma maneira. Avançando. Então, Luliane, você me falou que existem vários tipos de drogas e o efeito de uma droga é o mesmo para qualquer pessoa? Muitas vezes a gente pergunta, as drogas agem de maneira igual em todo mundo? Não, elas não agem de maneira igual. As drogas, o efeito dela em nosso organismo, ela tem 3 fatores básicos que influenciam ela, que é o tipo de substância consumida, o indivíduo que consome e o ambiente. Me explica melhor. Cada tipo de droga ela tem um efeito no nosso sistema nervoso central, ela age de uma maneira diferente. Então isso também é um fator que afeta o seu efeito dentro do nosso organismo. Então, quando a gente fala de substância, a gente precisa falar também da pureza dela, a forma como ela é inalada, a forma como ela é consumida. Então, isso também afeta o efeito dela no nosso organismo. Outra questão é o próprio indivíduo, seus aspectos físicos, psicológicos. Ninguém é igual a ninguém, não é verdade? Então, as suas características, a sua singularidade de cada indivíduo afeta também o efeito dela em cada organismo. E o ambiente que ela é consumida também tem interferência. Vou te dar um exemplo do contexto. Vamos supor uma pessoa que faz uso de maconha e um dia super feliz com os amigos em uma festa. Ele tem um contexto, o efeito também vai ser um. Agora, se você imagina o efeito de uma pessoa que faz o uso da maconha dentro de casa, depois de um dia super ansioso, sozinho, esse contexto também vai atrapalhar, vai interferir no efeito dessa droga. Então, não, as drogas não agem iguais em todo mundo e esses 3 fatores fazem total diferença nesse efeito, nesse contexto dentro do nosso organismo. E agora nós vamos entrar no mérito super importante, que é a classificação sobre os tipos de droga. Antes de a gente falar sobre isso, você pode estar se perguntando, Lúlia, por que é importante que eu entenda como as drogas são classificadas? Por um fato bem simples.
Cada droga age de uma forma diferente em nosso organismo. E essa forma diferente gera comportamentos diferentes. E você compreender isso é muito importante, principalmente se você lida com um dependente químico dentro da sua casa. As drogas, elas agem no nosso cérebro. Nosso cérebro? Sim, dentro do nosso cérebro. A ser consumido e absorvido pelo organismo, ela age no nosso sistema nervoso central. Para que você entenda melhor, vou te dar um exemplo de uma bicicleta, uma aplicação bem prática. Vamos supor que esse seja o nosso cérebro e cada parte da bicicleta tem uma função. Vamos supor que o guidão é responsável pela visão, o cilindro é responsável pela audição. Então, cada parte dessa bicicleta, fazendo uma analogia com o nosso cérebro, ele tem uma função. E o que acontece quando a gente faz o consumo do uso de drogas? Ela atrapalha o funcionamento normal desse cérebro. É como se a bicicleta estivesse funcionando normalmente, você estivesse pedalando normalmente, e quando você faz o consumo dessa droga, ela é absorvida, alguma coisa sai do padrão normal. E a forma como ela sai desse padrão, que as drogas são classificadas. É muito difícil a gente entender o efeito efetivo das drogas dentro do nosso organismo de forma muito clara, mas existe para a forma didática a classificação em 3 grupos, que são as drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras. Está aí na sua tela. O nome é super sugestivo para discriminar qual a função que ela tem dentro da nossa atividade mental. Mas nós vamos explicar isso de uma forma bem simples para que você consiga entender. É importante que você saiba que ninguém vai sair expert em função mental do uso de drogas no nosso organismo, não. Nosso objetivo é que você entenda por que o seu familiar se comporta dessa maneira quando ele está sob efeito das substâncias que ele consome. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro grupo que nós vamos falar para vocês é as drogas depressoras. E o nome já fala. Trago aí na tela para vocês alguns exemplos de drogas depressoras. Álcool, solventes, que é o famoso loló, opioides, morfina, heroína e os ansiolíticos também, que estão sendo consumidos na atualidade. Então são drogas depressoras das nossas atividades mentais, da nossa atividade mental. E o que elas fazem? Elas trazem lentidão às nossas atividades mentais. Então é como se ela trouxesse o nosso funcionamento cerebral ficasse mais lentificado. E qual é o efeito disso? Então ela traz uma alteração do nosso padrão do nosso movimento, ela traz uma diminuição da sensibilidade à nossa dor, à sensação da dor. Então quais são os efeitos que as drogas depressoras que trazem a lentidão para a nossa atividade cerebral causam? Ela altera o nosso padrão do nosso movimento, ela diminui a sensibilidade à nossa dor, ela diminui a nossa ansiedade. Por mais que muitas vezes as drogas depressoras tragam uma euforia inicial, ao final do uso, normalmente ela traz uma sensação de sonolência. Vamos pensar na bicicleta, que a gente está assimilando aqui ao nosso cérebro? É como se você estivesse pedalando na bicicleta e em um momento você coloca a marcha bem pesada e você começa a pedalar devagar, porque ela está bem pesada. E às vezes fica tão devagar que a gente até pode desequilibrar da bicicleta. Então essas são as funções das drogas depressoras do nosso sistema nervoso central, que são os exemplos que estão aí na tela para você. Outros tipos de drogas são as drogas estimulantes, que também tem alguns exemplos aí na tela. A nicotina, que é o cigarro, cocaína, crack, anfetaminas, a cafeína, com grupos aí de energéticos, são os exemplos de drogas estimulantes. E o que as drogas estimulantes fazem? Elas trazem agitação ao nosso sistema nervoso, ou seja, as atividades do nosso cérebro ficam mais agitadas, então elas aumentam atividades e elas também trazem velocidade a essa atividade. E uma das características dos seus efeitos é a perda do sono, né? Uma característica que a gente observa nas drogas estimulantes. O próprio nome já traz esse conceito de estimulante. Vamos pensar novamente aqui na bicicleta. Como ela funciona se aqui fosse o nosso sistema nervoso central, como seria? Pense só agora você andando em bicicleta e você para com um morro, uma ladeira bem íngreme. Então você vai descendo desse morro, você ganha tanta velocidade que você às vezes nem consegue acompanhar o pedal dessa bicicleta. Então esse é um exemplo para que você compreenda em didático como que elas atuam, as drogas estimulantes dentro da nossa atividade mental.
E por último, as drogas que nós vamos falar é o terceiro grupo, que são as drogas perturbadoras. Tem alguns exemplos aí na tela: maconha, LSD, que é o doce, êxtase, que é a bala, chá de cogumelo. E o que essas drogas fazem no nosso sistema nervoso central? Elas trazem perturbação. Então elas tiram provocam que o funcionamento ela entra no padrão anormal e trazem fenômenos conhecidos como os delírios, alucinações. Por isso que esse grupo de drogas é conhecido também como drogas alucinógenas, porque você começa a entrar no padrão de delírios, de alucinações. Vamos lembrar novamente da bicicleta? É como se você tivesse cada função da bicicleta tivesse fora de lugar, como se o cilindro estivesse no lugar das rodas, as rodas estivessem no lugar do guidão. Então as coisas perdem o sentido original dela, elas ficam perturbadas. Por isso que drogas perturbadoras do nosso sistema nervoso central. Vocês entenderam isso? Resumindo, o que eu quero dizer? Que cada tipo de droga ela tem uma ação diferente na nossa atividade mental. E isso interfere nos nossos pensamentos, e isso interfere no nosso comportamento, na nossa compreensão física, na nossa função química do nosso organismo. E isso gera comportamentos diferentes. Então é importante que você entenda isso. E por isso que também são conhecidos como substâncias psicoativas. Às vezes as pessoas acham que substâncias psicoativas são diferentes de drogas. Não, são as mesmas coisas. Só que drogas é um nome muito pejorativo para assimilar o negativo. Substâncias psicoativas têm esse nome porque elas mudam, elas interferem as atividades da nossa psique, da nossa mentalidade, do nosso estado mental. Então o nosso psiquismo é alterado. Por isso que são drogas psicoativas. Por que é importante entender tudo isso? Eu acabei falando em vários momentos, repetindo. Porque às vezes durante a minha fala, eu trazendo exemplos sobre drogas e como ela atua no nosso cérebro, tenho certeza que você pensou no seu familiar. Você pensou, realmente, meu pai faz consumo de álcool e ele tem esse tipo de comportamento. Meu irmão faz o consumo de cocaína e realmente é assim que funciona. E às vezes eu explicando, você lembrou do seu familiar que está dentro da sua casa, que faz uso de drogas, e você realmente compreendeu que o comportamento estava diretamente ligado ao efeito que essa substância causa no organismo dele. Isso é importante você entender, porque isso vai trazer clareza nas atitudes. Nós estamos iniciando os conteúdos, nós vamos trazer muita informação para vocês, mas não tem como a gente falar de dependência química, de drogas, sem você saber usar o básico, que é entender como elas são classificadas e por que elas são classificadas dessa maneira. Como eu disse, ninguém sairá expert em substâncias psicoativas, em efeito de drogas. Ninguém sairá daqui para atender outros usuários de drogas, para atender pessoas. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui juntos, entre uma comunidade que tem pessoas que há algo em comum, que pessoas que sofrem com a dependência química dentro de casa, seja por um pai, seja por um filho, por uma mãe, por um irmão, não importa, mas você sofre com os efeitos do uso de drogas no seu ambiente familiar. E nós vamos estar juntos para conversar sobre isso. Não se sinta culpado. Nossa, como? Às vezes eu tenho problema de drogas dentro da minha casa há 20 anos, eu tenho problema de drogas dentro da minha casa há 10 anos e nunca parei para estudar e nunca parei para compreender o porquê o meu filho, meu marido, meu esposo age dessa maneira. Nosso objetivo é não trazer culpa, muito pelo contrário. Nosso objetivo é que a gente une uma força para que a gente consiga compreender e juntos possamos evoluir. Não se culpe, não é o nosso objetivo, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para que você compreenda e tome a iniciativa de que conhecimento trará clareza nas suas atitudes. Muitas vezes nós vamos agir por impulso e a impulsividade nos traz condutas erradas, nos traz condutas impensadas. E o conhecimento nos vai ser mais assertivos nas nossas condutas. Então, nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, informação, ensinar técnicas, ferramentas para que melhore a lida dentro de casa com o seu familiar que tem problemas decorrentes ao uso de drogas. Bom, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Sinceramente, eu espero que tenha sido válido para você, que tenha em algum momento feito sentido para você esse conhecimento. É o primeiro de muitos que virão. Permaneça junto conosco, deixe seu comentário, suas dúvidas. Faremos o possível para responder e esclarecer todas elas, tá? É um prazer ter aqui com vocês. Um abraço.
curta, nos acompanhe. Até a próxima!